Educação inclusiva na cultura digital. Recursos e estratégias. Professora Kathleen Maiara Pedro, mestre e doutora em educação e pós-doutoranda em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Bem-vindos ao ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Meu nome é Kathleen Pedro. Sou pedagoga, mestre e doutora em educação e atuo nas áreas da educação especial e das tecnologias educativas. É um grande prazer falar para vocês sobre educação inclusiva na cultura digital, recursos e estratégias. Um tema tão pertinente no contexto atual, uma vez que nós precisamos revisitar as nossas práticas pedagógicas para que possamos utilizar as tecnologias digitais de modo produtivo, criativo e intencional. Então, para iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de recuperar algumas terminologias que são comuns nesse contexto. A primeira delas são as tecnologias digitais da informação e comunicação. As tecnologias digitais são todos aqueles recursos que possibilitam a conexão com a internet, como por exemplo os smartphones, os tablets, os notebooks, as smart TVs, que nos possibilitam a realização de inúmeras atividades, acesso às redes sociais, vídeos e filmes online, jogos, e-mail, pesquisas, enfim. Além dessa nomenclatura, nós temos a sociedade da informação. Hoje, o acesso à informação ele é muito rápido, imediato. A informação está apenas a um clique de distância. Então, basta nós pegarmos o nosso smartphone ou o nosso tablet, acessarmos o Google, colocarmos uma palavra-chave que rapidamente teremos inúmeros resultados sobre aquilo que pesquisamos. Nem sempre esse acesso foi tão simples e tão rápido assim. Antigamente, tínhamos que nos dirigir às bibliotecas ou então fazer uma pesquisa nas enciclopédias para que pudéssemos saber mais sobre determinado assunto. Em parceria com esse termo da sociedade da informação, nós temos a terminologia sociedade do conhecimento. Será que com todo esse acesso da informação que nós temos hoje, nós podemos dizer de fato que vivemos em uma sociedade do conhecimento? Os teóricos sobre o assunto vão dizer que infelizmente não. Ainda não podemos afirmar que vivemos em uma sociedade do conhecimento, pois ainda nós temos muita dificuldade em transformar toda essa informação em conhecimento. Isso só será possível por meio da educação. Precisamos capacitar os nossos professores e os nossos estudantes para que possamos saber como lidar com toda essa informação para que de fato isso se transforme num conhecimento, em uma aprendizagem significativa. Então, em todo esse contexto de informação, de muita conexão com a internet, nós precisamos refletir se nós utilizamos as tecnologias de modo intencional nas nossas práticas pedagógicas. Será que nós conhecemos todos os recursos disponíveis? Será que eu utilizo o melhor recurso com o meu aluno? Então é fato que nós não podemos ignorar todo o avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos anos. Não é mais concebível pensar uma educação sem a utilização desses recursos. Nós precisamos inovar, sempre considerando o contexto do nosso aluno, quais são as dificuldades, quais são as necessidades para que nós possamos ofertar um ensino que atenda todas essas necessidades educacionais. Então, nós precisamos pensar que a tecnologia ela é muito mais do que um recurso pedagógico. Nós podemos dizer que ela é um recurso de acessibilidade, porque os recursos tecnológicos permitem que estudantes público-alvo da educação especial, com deficiência auditiva, com deficiência visual, deficiência física, enfim, eles podem acessar os conteúdos, eles podem ter acesso ao currículo de modo muito mais facilitado pelo uso das tecnologias digitais.
Hoje nós temos inúmeros programas, inúmeros recursos que possibilitam, por exemplo, a tradução de textos em libras, ou então que fazem a leitura de todo o conteúdo que está na tela, recursos de tecnologia assistiva que permite que pessoas com movimento reduzido possam acessar o mouse ou utilizar o teclado. Então, as tecnologias, elas são recursos que possibilitam a equidade, que possibilitam uma oferta de um ensino que atenda necessariamente à necessidade de cada um desses estudantes. E quando nós pensamos em utilizar a tecnologia dentro desse contexto da acessibilidade, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando dentro da perspectiva do desenho universal, né? Quando nós pensamos nesses desenhos universais, nessas configurações da nossa sociedade, nós estamos pensando em adaptações e recursos que não favorecem apenas aqueles que apresentam uma deficiência, um transtorno ou a superdotação. Nós estamos falando de recursos que facilitam o acesso ou a aprendizagem de todos os estudantes, de modo que todos sejam favorecidos dentro desse contexto. Então, utilizar as tecnologias digitais dentro do contexto educacional é sim um desafio. Nós temos desafios de infraestrutura, de recursos disponíveis, de conhecimento dos professores, mas nós precisamos unir forças para que essa utilização ela não seja apenas para cumprir um protocolo ou para atender uma exigência burocrática, mas que seja de fato pensando numa melhora na qualidade da educação, pensando numa educação que tenha relação com aquilo que os estudantes necessitam atualmente. Os nossos estudantes, as crianças, os adolescentes, eles estão acostumados a viver nesse ambiente digital. Cada vez mais cedo, eles têm acesso a esse recurso e demonstram habilidades diferenciadas para utilizá-los. Então, nós precisamos pensar nisso e tentar propor atividades que sejam atrativas, criativas, desafiadoras, que mobilizem os estudantes a pensar de um modo diferenciado e a utilizar essas tecnologias de modo intencional. Então, para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando, eu vou falar para vocês de alguns recursos que possibilitam aí uma utilização intencional dentro do contexto educacional. O primeiro recurso é o Escola Digital. O Escola Digital ele é um repositório de objetos educacionais, então vocês vão encontrar softwares, animações, jogos, mapas conceituais, sequências didáticas, vocês vão encontrar os mais variados recursos nesse portal. Esse portal, ele permite que você faça uma busca de acordo com o conteúdo que você pretende trabalhar ou até mesmo com o nível de ensino e você consegue ir refinando por meio de alguns filtros a sua pesquisa, o que facilita que você encontre esses objetos educacionais de acordo aí com os seus objetivos. Aliás, os objetivos diante dessa utilização dos recursos tecnológicos é um elemento primordial para que a sua estratégia pedagógica tenha sucesso. Então, quando eu estou pesquisando, eu estou na busca de um recurso para utilizar em sala de aula, eu preciso ter muito claro quais são os objetivos, o que eu pretendo que esse recurso faça, em que momento que eu vou utilizá-lo. Eu vou utilizá-lo no começo da aula, eu vou utilizar para disparar a curiosidade dos alunos, eu vou utilizar enquanto um exercício de fixação, eu vou utilizar no momento da avaliação. Então, tudo isso precisa ser pensado. Eu posso ter o melhor recurso, com um design muito atrativo, muito interessante do ponto de vista tecnológico, mas se eu não tenho boas estratégias educacionais, eu não vou conseguir propor uma utilização adequada para esses recursos. Outro recurso muito interessante que nós podemos utilizar, pensando especificamente no contexto das pessoas com deficiência auditiva, é o HandTalk, que é um avatar
onde ele faz a tradução de palavras para Libras e ele pode servir como um elemento inicial aí para quando você recebe um aluno com essas características na sala de aula e para que os outros estudantes também tentem estabelecer uma comunicação inicial com ele. Outro recurso muito interessante que pode ser utilizado dentro da sala de aula é o Story Jumper. Ele é um portal que possibilita a criação de livros online. Essa ferramenta pode ser utilizada com todos os alunos, sendo que as estratégias que você vai utilizar, de acordo com as dificuldades dos alunos, é que serão alteradas. Então, ele é um portal gratuito, em que você faz um cadastro e você vai ter à sua disposição vários elementos de personagens, de tipos de fonte, de tipos de textos que você vai poder alterar e construir o livro da melhor maneira, né, que você julgar aí da maneira que melhor atenda os seus objetivos educacionais. O que é mais importante quando nós pensamos na utilização das tecnologias digitais é a intencionalidade que está por trás disso. Então, esse planejamento, ele precisa ser feito previamente. Eu preciso conhecer minimamente as funções desse recurso, preciso saber como que eu instalo ou como que eu acesso, quais são as fases, aquilo que é mais difícil ou de repente mais fácil, para que eu possa fazer a mediação durante todo esse processo. Nesse contexto atual da utilização das tecnologias digitais, o papel do professor, ele tem uma modificação, né? O nosso papel não é mais de transmissão do conhecimento. O conhecimento, as informações, eles estão lá disponíveis na internet. Você tem enciclopédias, vídeos de grandes universidades que trazem essas informações. O nosso papel é ajudar os nossos alunos a viver nessa sociedade, então mediar esse processo de modo que os estudantes utilizem de modo intencional esses recursos, sejam jogos, sejam animações, sejam fontes de pesquisa. O que é mais importante é nós pensarmos que esses recursos eles possibilitam a personalização do ensino. Quando eu utilizo um recurso tecnológico, não precisa necessariamente todos os alunos realizarem a mesma tarefa ao mesmo tempo. Eu posso pensar atividades diferentes dentro do mesmo espaço, atividades que vão convergir em relação ao tema, em relação ao conteúdo, mas que podem apresentar níveis de dificuldades diferentes e recursos diferenciados que podem facilitar a utilização de cada um dos alunos. Então, quando nós pensamos nesse contexto das tecnologias digitais, o nosso lema tem que ser nenhum aluno para trás. Nós temos que propor a utilização das tecnologias de modo que todos os alunos tenham possibilidades de aprender. As tecnologias podem servir de recursos de acessibilidade para aqueles que têm alguma deficiência ou algum transtorno e pode servir enquanto uma ferramenta de enriquecimento intelectual para aqueles que se desenvolvem normalmente ou para aqueles que apresentam habilidades acima da média, como é o caso dos estudantes superdotados. Existem muitas coisas que nós podemos discutir em relação a isso. Os recursos tecnológicos disponíveis de forma gratuita para professores e estudantes são inúmeros. O tempo todo, todos os dias, esses recursos são atualizados, são revistos, novos recursos são lançados. Então é impossível a gente esgotar todo esse tempo nesse vídeo, mas eu me coloco à disposição através do meu e-mail para que nós possamos conversar, trocar ideias e discutir um pouquinho mais sobre esses recursos. A tecnologia, ela é um recurso imprescindível atualmente e nós precisamos nos capacitar para que possamos utilizá-las aí de modo adequado. Não utilizar apenas enquanto um entretenimento, um passatempo, um momento que eu dou ali para os meus alunos de atividade livre. Não. Ela tem que ser utilizada de modo intencional, priorizando os objetivos e os conteúdos acadêmicos. Espero que vocês tenham gostado,
que eu tenha contribuído um pouquinho para esse momento de reflexão e nos vemos por aí. Aguardo o contato de vocês. Até breve! Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth. E-Learning. Palestrantes. Ana Júlia Perrotti Garcia. Andréia Carla Machado. Aristóteles Menezes. Cícera Malheiro. Dani Rocha. Darlin Paula Marques. Denise Rocha Belfort. Arantes Brero. Elaine Samora Carvalho e França Antunes. Isabel de Lourdes Jimenez Souza. Kathleen Maiara Pedro. Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.